janeiro, nas terras da Espanha, uma viagem emocionante através do tempo, tratando de resgates espirituais e causa e efeito. Em fevereiro, O Amor Tudo Perdoa, uma obra sensível sobre a força do perdão como ferramenta essencial para a evolução da alma. Em março, As 5 Vidas de Aurora, um mergulho fascinante nas múltiplas existências de um espírito. Em abril, mês do Espiritismo, honramos o codificador com a biografia Allan Kardec, detalhando sua coragem e lógica. E em maio, Antes de Você Chegar, uma narrativa sobre os laços que se formam antes do nascimento e o planejamento espiritual. Gostou dos temas? Por apenas R$ 25,00 mensais, você recebe o livro do mês e colabora com as nossas obras sociais. Seja sócio! Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Olá, que Jesus nos abençoe. É uma alegria estarmos juntos para mais um momento de estudos e reflexões sobre o Evangelho. Sejam muito bem-vindos ao nosso ambiente virtual. Queremos aproveitar para convidar você a conhecer as atividades da nossa Casa Espírita. Tratamento espiritual para adultos, toda segunda-feira às 19h45. Tratamento para crianças e jovens, aos sábados, às 7 da manhã. Tratamento à distância, realizado toda terceira, sexta-feira do mês. Estudos. E se você deseja aprofundar seus conhecimentos, a Global Kardec, Escola de Estudos Espíritas, acontece aos sábados, às 16h30. Venha nos visitar. Ficamos na Avenida Santa Teresa, 867, Jupiara, aqui em Campo Verde, Mato Grosso. Será um prazer receber você. Agora, fiquem com o nosso palestrante para mais um momento de aprendizado. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Boa noite. Meu nome é Everaldo, sou voluntário da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes e fui incumbido de falar um pouquinho desse tema nessa noite aqui. Capítulo 18 de A Gênese, né?
milagres, predições, transformação moral da humanidade segundo o Espiritismo. Então, o Kardec aí, em uma jornada pelo pensamento sobre a transformação espiritual do globo terrestre e o destino evolutivo da humanidade, nos apresenta algumas nuances aí, né, a respeito disso. O que que está lá na Bíblia, né? O que que os livros sagrados e todas as religiões acreditam? Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Essa epígrafe é, que está no finalzinho, nesse último capítulo aí, que é a Gênesis. Então, esta epígrafe abre o último capítulo da Gênesis, anunciando que a revelação espírita não rompe com a tradição profética, ela a cumpre. Os sinais dos tempos se manifestam tanto no sonho dos que já viveram, quanto na visão dos que ainda estão a construir o futuro, né? Então, a doutrina espírita ela não rompe com essa tradição bíblica, né? Com isso aí. Na verdade, ela vem complementar, né? E através do quê? Através da mediunidade. A mediunidade vem nos falando disso aí, vem nos falando da transição planetária, do progresso da humanidade. E o Kardec afirma que a Terra atravessa um processo de dupla transformação, física e moral. Assim como o globo já passou por revoluções geológicas que modificaram sua crosta, chegou o momento de uma revolução igualmente profunda, mas desta vez de ordem espiritual e ética. A transformação não é opcional, ela é uma consequência inevitável das leis do progresso inscritas no plano divino. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele fez o quê? Ele criou leis imutáveis, leis de progresso. E o planeta Terra, desde o momento em que ele foi criado, ele vem progredindo, o universo progride. E nós, enquanto seres humanos, também iremos progredir, física e moralmente, né? Então, essa aí é uma coisa que não tem como deixar de ser, porque Deus colocou dentro de suas leis essa lei de progresso. Outra situação que Kardec nos diz, olha, a humanidade, ela chegou no seu grau de maturidade para um novo passo. Então, esse é o momento, né? Nós chegamos no momento de dar um novo passo na caminhada evolutiva. A Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e passará a ser um mundo de regeneração. E quem vai permanecer na Terra? Irão permanecer na terra aqueles que já compreenderam a vontade de Deus e que já estão se propondo a pô-la em prática. E quem sairão da terra? Aqueles que, de todas as formas, contrariam a vontade de Deus. Aqueles que em momento algum pensam em ser melhores, em refletir, em fazer a modificação íntima, né? Esses, infelizmente, precisarão habitar outros orbes, né? Outros mundos. Assim como aconteceu com a Terra, temos a história do Adão e Eva, não fala que eles foram expulsos do paraíso? Como é que funcionou isso? Havia um planeta na órbita da estrela de Capela que estava passando pelo mesmo processo da Terra, né? Um processo de saindo do mundo de provas e expiações e partindo para um mundo de regeneração. E os espíritos que estavam lá e estavam renitentes no erro, que não concordavam com nada de progresso, que não queriam progredir, que não estavam dispostos a seguir as leis divinas, eles foram convidados a virem para a Terra. Convidados é um modo de dizer, né? A energia deles fez com que fossem trazidos para a Terra, para que pudessem expiar as suas dificuldades, né? Os seus defeitos, e também auxiliar a Terra no seu progresso. Então, duplamente beneficiados, né? Vieram expiar e ajudar a Terra a progredir. Então, a gente tem muitas e muitas civilizações aí que são formadas pelos capelinos. Quem quiser pesquisar um pouco mais ou entender um pouco mais, tem um livro chamado Os Exilados de Capela, que relata a saga dos capelinos. Esse movimento ele vai ser universal. Não vai ser um país só, um povo só, uma religião só.
que vai fazer esse progresso. Todos nós que estamos na Terra precisaremos seguir esse fluxo. Então, aqueles que conseguirem progredir ficarão, e aqueles que não conseguirem irão para mundos um pouco mais atrasados. Como a gente consegue perceber, a Terra ela já atingiu, digamos assim, um ápice de bem-estar, né? Não que todos estejam na mesma condição, né? Mas aqueles que têm um pouco mais de condição, eles têm à sua disposição um conforto material imensurável. Se estamos com calor, temos o ar-condicionado. Se estamos com frio, temos aquecimento, temos roupas. Se estamos com fome, chamamos um iFood ou alguma coisa assim. Como era no passado, para a gente só ver como a Terra avançou muito, né? O ser humano, para fazer as suas vestimentas, precisava caçar um animal, extrair o seu couro. Para se alimentar, precisava ou coletar frutos, ou caçar, ou coisa parecida. Depois passou a plantar, mas precisava esperar, né? Que as frutas, que a sua que o seu plantio, que as suas lavouras completassem os ciclos e maturassem, e assim por diante. Hoje nós só precisamos ter o quê? O recurso material. Se nós queremos nos alimentar, uma fruta, uma carne ou qualquer outro alimento, a gente, tendo o recurso material, tendo dinheiro, a gente vai até o supermercado e compra. Tem ainda mais comodidade que se a gente não quiser preparar, a gente já pega pronto, né? Entregam na nossa casa. Então, também a questão da comunicação, antigamente precisava-se andar muito longe para levar uma notícia, uma informação. Hoje nós temos os celulares com mensagens instantâneas que levam imagens, levam vídeos e levam tudo mais, né? Veículos que se deslocam rapidamente, estradas, enfim, digamos assim, o progresso material ele é evidente, né? Nós estamos numa situação confortável hoje. Mas o progresso que nós estamos falando, ele vai além. É um progresso moral, uma transformação. Digamos que o ser humano progrediu muito materialmente, porém, ainda moralmente está pendente esse progresso, né? E isso aí não vai ser de forma catastrófica, não vai acabar o mundo, né? Jesus não vai voltar à Terra de uma hora para outra e fazer aquela separação do joio e do trigo, ele próprio. Essa separação, ela é por meio das ideias. Ele já faz muito tempo que está separando. Cada um de acordo com as suas obras. Então, nós estamos nos transformando, nos modificando e haverá sim essa separação, porque na terra só ficarão os espíritos dispostos a progredir. Aqueles que não se dispõem a progredir, a se modificar, a se melhorarem, não terão mais espaço aqui, porque a energia deles não permitirá que fiquem aqui. E essa revolução, ela não tem uma data certa para terminar, ela está em curso. Então a gente ouvia quando era criança, o ano 2000 vai acabar o mundo, depois 2012 vai acabar o mundo, né? Acabou em água, agora vai acabar em fogo, e assim por diante, né? Então não é uma uma revolução que vai acontecer do dia para a noite, mas algo gradual a cada dia. Conforme os seres vão desencarnando, essa separação de joio e de trigo vai acontecendo. Aqueles que não têm mais condições de reencarnar na Terra já estão sendo encaminhados para mundos que possam acolhê-los, né? E como a gente falou, né, a doutrina espírita esclarece que não vai ser um cataclisma que vai acabar com tudo. Mas esse mundo aqui, ele, digamos assim, acabará para aqueles que não são compatíveis com a energia que terá a Terra no futuro. E nós temos imigrações em cursos, né? Esses que não têm mais condições de ficar aqui estão sendo encaminhados a mundos mais atrasados para ajudar no progresso de lá, e espíritos superiores também vêm para a Terra para auxiliar no nosso progresso, nos intuir, reencarnam como muitas vezes como missionários que fazem
progressos no campo científico, no campo moral, em todas as áreas. E como a gente falou, né, tem até uma ilustração aqui que mostra bem, né, essa regeneração, essa evolução e as migrações, né? Então, alguns são convidados a se retirar da Terra e outros vêm para auxiliar com a sua energia. Isso tudo está dentro da programação divina, né? Então, os espíritos superiores, eles não agem ao acaso, Deus não age ao acaso, ele está monitorando tudo isso. E existe esse critério de afinidade também. A Terra, ela não vai mais, digamos assim, comportar espíritos que estejam em uma vibração diferente, quando ela passar a ser um mundo de regeneração. Então, aqueles espíritos que não têm afinidade fluídica, afinidade energética com a Terra, eles não permanecerão aqui. Eles irão para outros orbes um pouco mais atrasados. Isso não é um castigo, é uma oportunidade de crescimento para esses espíritos e de crescimento para aqueles mundos lá. Então, eu agradeço a paciência de todos, espero ter contribuído com eh, o, com conhecimento, não, mas digamos assim, ao menos para despertar a, a curiosidade de todos, né, para aprenderem um pouco mais sobre esse tema. Muito obrigado. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize
Agora, Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.